fala, antes da gente poder entrar no nosso tema. Nos últimos minutinhos eu vou abrir para perguntas, mas assim, quem já viu alguma palestra, alguma aula que eu ministro, sabe que eu gosto desse dinamismo da gente poder falar em conjunto. Então, sintam-se à vontade para levantar a mão, para fazer considerações ali no chat também, porque a ideia é que hoje a gente tenha uma troca, né? Por mais que eu esteja aqui nesse lugar de falante, é importante que a gente tenha justamente essa relação sobre esse tema, porque eu acredito numa psicologia e num conhecimento que ele é compartilhado, tá? Bom, meu nome é Sara Viana Gondim, eu sou psicóloga clínica, especialista em análise do comportamento, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também especialista em neurociência e neuropsicologia. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante e fundamental, assim como a Mi falou no início, né, que com a pandemia a gente acabou tendo mais acesso a essas informações. Eu acredito também ali com as redes sociais, principalmente, eu acredito que a maioria de vocês são adeptos, né, às redes sociais, ali ao TikTok, ao próprio Instagram, que faz com que esse tema da atividade física, esse tema do cuidado físico associado à saúde mental, ele seja mais disseminado, mais falado, e nós entendemos a importância disso, por isso que nós propusemos, né, esse momento aqui agora, e também uma das nossas especializações dentro do Instituto Suassuna, do qual eu sou professora e também coordenadora, uma pós em psicologia no esporte, que tem tudo a ver com isso que nós iremos falar hoje, que é a relação ali da prática esportiva, das atividades físicas, do movimento com a saúde mental e também com esses aspectos psicológicos, né? Então, vou começar falando com vocês sobre essa relação entre a psicologia e o esporte. A psicologia e o esporte, por mais que a gente, há um tempo atrás, achava que não tinha uma relação entre ambas as coisas, hoje a gente percebe cada vez mais o quanto que a atividade física, que o movimento, que essa prática esportiva, eles têm efeitos e impactos na nossa saúde mental. Antes, dentro do aspecto da psicologia, eu não sei se todos vocês são da área da psicologia, eu acredito que a grande maioria provavelmente deve ser, mas sabe que no início ali do estudo da psicologia existia uma diferenciação entre corpo e mente, né, um dualismo que a gente sabe hoje com as evidências científicas que não acontece, na verdade o nosso corpo, nós, a gente funciona em conjunto dentre esse aspecto emocional, psicológico e também da parte física. Então é importante que a gente olhe para aquele indivíduo, para aquela pessoa com esse olhar que eu falo que é um olhar holístico, mas não por conta das terapias holísticas, mas sim um olhar holístico em termos de conjunto, né, de grandiosidade, pensando que as nossas práticas físicas, elas irão sim influenciar nos nossos aspectos emocionais, assim como o nosso emocional, ele também vai afetar a nossa parte física. Então, hoje a psicologia, ela tem caminhado, né, nessa parte científica justamente para fazer essa ligação entre esses dois temas e nós pensamos, por que não falar sobre isso? Por que não explicarmos a respeito desses aspectos psicológicos para que assim a gente possa levar as pessoas a uma conscientização do quanto que o cuidado em conjunto ele deve ser feito, como também as consequências desse não cuidado. Então a gente vai falar tanto em relação a pessoas que praticam, né, que têm a prática esportiva na sua vida como um grande tema, como pessoas que também não têm. Então a psicologia e o esporte, eles estão extremamente relacionados justamente por conta desses efeitos psicológicos e que eu já gostaria de pontuar para vocês, que tem tudo a ver ali com saúde mental. Então, se nós, né, se hoje o tema da sociedade, eu acredito que não só porque a gente está nessa bolha da psicologia, mas eu percebo cada vez mais com pessoas que eu encontro na rua, que não são da área da psicologia, com outros professores de outras áreas, né, com outros profissionais, é que o tema da saúde mental ele está em alta. E isso é muito bom para nós, né? Muito bom porque a gente traz essa percepção justamente do cuidado como sendo fundamental para que as pessoas elas tenham qualidade de vida. Então, como a saúde mental ela está em ênfase, ela está como uma pauta ali significativa nos jornais, nas nossas conversas de bares, ela está ali presente nas redes sociais, ela está presente na nossa relação, ela está presente na igreja, em diversos contextos, por que não trazer a psicologia e o conceito de saúde mental associado também com a prática esportiva? E aí, pensando dentro disso, gostaria de sinalizar para vocês que a gente pudesse debater aqui um pouquinho de como que esses efeitos, né, psicológicos da atividade física, eles produzem resultados em nós e no nosso bem-estar. Então, a atividade física, eu acredito que a grande maioria de vocês já conheça, já saiba que ela é responsável por uma
alteração, e aí dentro da parte da neurociência, da neuropsicologia, uma alteração em relação aos nossos neurotransmissores que são responsáveis muito também por esse aspecto do bem-estar, pelo aspecto do prazer, né? Então, com a prática esportiva, a gente vai ter ali a liberação de hormônios, né, e de neurotransmissores que são fundamentais para a prática do bem-estar, como a noradrenalina, a serotonina, mas não somente isso. A prática esportiva e a atividade física, ela ocupa um dos pilares quando a gente fala ali das nossas necessidades. Por quê? Porque uma das necessidades que nós temos é em relação à segurança. Se vocês forem pensar ali na pirâmide, né, de necessidades de Maslow, e como que tem essa interferência? Como assim, né? A atividade física ela é associada à segurança. Eu costumo dizer que a partir do movimento, a partir da prática de atividade física, a gente tem o mínimo de segurança estabelecido em relação à nossa saúde. E quando a gente fala do conceito de saúde, a gente vai falar tanto dos aspectos físicos quanto dos aspectos mentais. Então, a prática esportiva ela está diretamente relacionada a essa necessidade que precisa ser suprida e que vai fazer com que a gente viva melhor. Então, a prática esportiva ela tem esse componente, além ali do bem-estar, como também de gerar no indivíduo o movimento em relação ao autocuidado, o movimento em relação à autoestima. Com isso, a gente vai melhorar uma série de capacidades e habilidades cognitivas e também neurológicas que vai fazer com que aquele indivíduo ele consiga executar melhor as suas atividades laborais. Então, ele terá um melhor desempenho no seu relacionamento, ele vai ter um melhor desempenho ali na sua prática profissional e não somente quando a gente pensa no aspecto estético, né, no aspecto físico e até mesmo nesse conceito de saúde física, mas a atividade física, ela tem esse grande poder de trabalhar em diversos pontos psicológicos da nossa vivência, da nossa construção, para que a gente consiga aplicar isso, inclusive, em outras áreas da vida. Então, quando a gente fala ali de foco, de atenção, de constância, e acho que esse é um grande nome, né, que a gente percebe hoje muito associado à prática esportiva. Uma pessoa que tem essa capacidade direcionada para esse desempenho esportivo, é uma pessoa que muito provavelmente irá conseguir generalizar essas habilidades e reproduzir isso em outros contextos. Então, a atividade física, ela tem justamente esse componente, ela tem esse papel de tornar nós melhores do que nós somos, e não somente no aspecto físico, mas principalmente no aspecto mental. Então, quando a gente consegue ali romper com limites, quando a gente coloca metas e através dessas metas a gente consegue alcançá-las, isso vai aumentando o senso de suficiência, o senso de utilidade e a percepção do indivíduo sobre ele, ela vai sendo modificada também. Então, existem alguns casos, né, que a gente percebe que a prática esportiva e a atividade física, elas foram fundamentais até mesmo para um melhor estabelecimento da saúde mental de algumas pessoas. Eu tenho, por exemplo, pacientes que eles vivenciam um adoecimento psicológico, emocional, o trabalho não tá legal, o relacionamento não tá legal, a vida como um todo não tá legal, mas a partir até mesmo aí de uma terceira via, e essa terceira via eu falo que é a atividade física, o paciente ele consegue perceber algumas evoluções dentro desse contexto, e com isso ele se percebe capaz de estender isso para outras áreas da vida, e isso vai fazendo com que ele tenha uma melhora em relação a outros pontos. Eu costumo dizer que a nossa vida, né, ela tem alguns tripés, é como se fosse uma mesa com alguns pés. E cada pé da mesa, ele tem um aspecto fundamental para a nossa qualidade de vida, para a nossa sobrevivência, e um desses pés é a prática esportiva, justamente por conta do que ela vai trazer ali de resultados para nós. Então, é importante que nós, enquanto psicólogos, estudantes de psicologia, ou até quem executa mesmo atividade física, entenda o impacto disso, né, na nossa vida, nos nossos comportamentos e, com certeza, nas consequências que nós teremos em relação a cada uma dessas coisas, a cada um desses pontos. Uma outra coisa importante que é associada ali à prática esportiva é a capacidade de aumento de desempenho. E o aumento de desempenho, ele não está só ligado aos aspectos físicos, mas principalmente aspectos cognitivos. Não sei se vocês sabem sobre isso, mas à medida que a gente coloca limites, a gente testa esses limites, a gente aumenta esses limites, a gente faz todo um trabalho dentro da perspectiva neuropsicológica de aumento do nosso cérebro, e a partir disso a gente consegue, inclusive, utilizar essas funções executivas de uma forma mais adequada e utilizando o nosso cérebro ali com todas as capacidades que ele também tem.
Então, muitas vezes, a atividade física ela vai proporcionar exatamente isso, uma reabilitação psicológica, uma reabilitação psicológica e também cognitiva, como o aumento daquela autoestima e faz com que aquele indivíduo ele vivencie novas sensações. Então, hoje, por exemplo, eu tenho alguns casos de pacientes que eles têm essas dificuldades, né, relacionais em outras áreas da vida, mas a atividade física ela entra justamente com esse equilíbrio, né, com essa forma de escape que vai fazer com que a pessoa viva melhor. Existem algumas coisas que são terapias, né, e tem outras coisas que são terapêuticas. E a atividade física ela pode ser utilizada como um componente terapêutico associado ao tratamento psicológico. Eu sempre falo que o psicólogo, ele não trabalha sozinho, não dá pra gente, pensar que a gente vai conseguir resolver todos os problemas, e a atividade física, assim como outras coisas, elas são componentes fundamentais ali para o bom desenvolvimento de uma saúde mental. Além disso, né, que eu tenho falado com vocês sobre cada um desses temas, eu gosto também de falar sobre o quanto que a atividade física, ela produz um movimento direcional em relação à nossa melhor forma. E quando eu falo de melhor forma, eu não estou dizendo em relação a padrões sociais e de um corpo, né, que é esperado, de um corpo ali que aquela pessoa precisa ter, seja ela uma mulher ou seja ela um homem. Mas esse aumento dessa perspectiva e da autopercepção sobre quem você é fundamental para que você consiga desenvolver ali a sua melhor versão. Então, a atividade física, ela tem muitos desses componentes e, obviamente, associada à psicologia, a gente consegue melhorar tanto esse desempenho esportivo, né, quando a psicologia ela é aplicada nessa área, quanto também fazer com que essa pessoa ela consiga lidar melhor com habilidades relacionadas ali à frustração, lidar em situações de pressão, e a atividade física ela também ajuda e auxilia no tratamento de diversos transtornos psicológicos que a gente vivencia hoje na prática clínica da psicologia. Então, a gente tem, por exemplo, o carro-chefe, que é o transtorno de ansiedade. Quem é que não se sente ansioso pós-pandemia, ou até mesmo depois de tudo que a gente tem vivenciado com essas práticas, né? Da vida mesmo, assim, uma vida muito corrida, uma vida que exige cada vez mais de nós, que nós precisamos estar 100% do nosso tempo disponíveis, né? Eu falo que o WhatsApp, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito ruim, porque a gente tem uma ideia de que ter que estar 100% produtivos, né? E com isso, o nosso nível de estresse, ele aumenta, o nosso nível de ansiedade triplica, e a gente vai vivenciando esses efeitos no nosso corpo e até desenvolvendo um adoecimento. E a psicologia associada à prática esportiva, sobretudo, ela tem justamente esse efeito de redução de estresse, de redução e diminuição da ansiedade, porque o movimento faz com que a gente volte novamente ali para o nosso estado homeopático, que é o estado ali de homeostase do nosso corpo, em que a gente tem o quê? O equilíbrio. Então, hoje a gente percebe uma vivência humana muito desequilibrada, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ora nós estamos ali no 8, ora nós estamos no 80, e a gente vai vivenciando essa vida tentando sobreviver em relação a tudo que tem acontecido, tentando dar conta de tantas demandas atuais, e a gente não para se perceber. Então eu falo que a atividade física, ela é uma prática, ela é um momento em que você vai olhar para você e você vai se cuidar com um pouquinho de carinho. E quando eu falo de atividade física, eu não estou dizendo somente ali da musculação ou crossfit, qualquer parte, né, qualquer movimento que você faça, qualquer atuação que seja em prol de um desenvolvimento físico, é caracterizado como atividade física. Uma coisa que eu pontuo muito ali para os meus pacientes é que não existe uma regra, não tem uma coisa fixa e um certo para se fazer. Não, você precisa ir para a musculação. Não, você precisa fazer natação. Pelo contrário, é importante que a gente teste, né, aquilo que vai fazer sentido para nós, aquilo que não vai fazer sentido. Tem pessoas que vão ir muito bem com a caminhada, vão ter outras que não, que a dança já vai ser uma prática de atividade física, um movimento, e que vai produzir todos esses efeitos positivos na saúde mental que eu mencionei para vocês. Eu, particularmente, eu gosto da musculação, é uma prática ali que eu tenho, né, na minha vida, que eu tenho na minha família, mas eu até tentei ali o crossfit durante alguns meses, não deu muito certo, e entendi que aquilo não era para mim. Mas eu tenho, por exemplo, pessoas que eu conheço que vão pro cross e aí funcionam e dá tudo certo. Eu não sou muito boa com esporte coletivo, principalmente que envolva ali bola, por exemplo, mas eu sei de pessoas que se beneficiam com isso, né? E aí, quando a gente traz para essa perspectiva até mesmo do esporte, a gente já
já não vai trabalhar só com os efeitos psicológicos individuais, mas também com os efeitos psicológicos coletivos. Então, a atividade física, ela tem justamente esse componente também da socialização e da interação social. Hoje, nós vivemos um movimento social que eu costumo dizer que é um movimento muito individual. Por mais que você trabalhe com uma equipe, com um time, por mais que você trabalhe ali, o seu trabalho ele seja relacionado a pessoas, né, a gente vive muito solitário, porque a nossa, briga, talvez essa luta, ela é muito individual, é nós com nós mesmos, e a gente vive justamente num contexto em que a gente precisa dar conta de tudo, e se você não der conta de tudo, já vai ter uma outra pessoa para te substituir, então a gente vive numa sociedade muito volátil, né, que faz, inclusive, com que algumas coisas elas sejam, inclusive, talvez superficiais, poderia usar esse termo. E com isso, as nossas relações sociais, elas vão se perdendo. A gente fica tão preso naquilo que é nosso, a gente fica tão preso naquilo que é individual e olhando para mim, né, para esse meu eu, e que não é errado, na verdade é importante que a gente olhe para a gente, mas por conta desse dinamismo que a gente vive social hoje, do trabalho e todas essas cobranças e pressões que a gente sofre, a gente dificilmente para perceber o outro, a gente não tem tempo para socializar, a gente não tem tempo para ver nossos amigos, a gente não tem tempo para fazer algo diferente que não seja o trabalho e as demandas e as obrigações. Então, a atividade física dentro desse contexto, ela também entra como esse componente de socialização, e não dá para a gente desconsiderar o fato de que nós, seres humanos, nós somos seres humanos sociáveis, e a relação com o outro, ela é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa saúde mental e também da nossa qualidade de vida. Então, é extremamente fundamental a gente olhar a atividade física também com esse olhar. Então, às vezes, olhar para a atividade física como sendo algo que eu vou fazer por mim, ou em busca ali de um corpo, do ideal, até mesmo de uma saúde física, eu posso olhar a atividade física e essa prática esportiva como sendo uma forma de me conectar com as pessoas. E hoje eu vejo que a gente precisa muito disso, a gente se conecta de forma remota, né? Tanto é que a partir da tecnologia nós podemos estar aqui nessa noite juntos, reunidos, aí mais de 80 pessoas comigo, mas a gente depende também desse aspecto de vinculação, a gente também precisa da presença do outro, e isso vai se perdendo por conta da vida corrida, vai se perdendo por conta das redes sociais, a gente tá ali e às vezes a gente não tá ali, meu marido até briga comigo às vezes que eu tô ali, mas não tô 100% ali, tá só o meu corpo, então a atividade física ela é justamente isso, né, da gente poder trabalhar em termos dessa conexão com o outro, e não só a conexão com o outro, mas uma conexão com a gente mesmo, com nós mesmos, e a partir disso, nós vamos nos beneficiando a partir desses contextos. Então, gostaria de trazer para vocês justamente esses pontos de que a atividade física ela é fundamental para que você esteja bem com você, para que você melhore as percepções que você tem sobre si, mas também a sua percepção e a sua relação com o outro, a sua percepção e a sua relação com o mundo. É extremamente importante que a gente defina algumas prioridades na nossa vida, e a prática esportiva ela é justamente talvez esse movimento da gente poder fazer uma pausa, da gente poder dar um break, da gente poder sair desse lugar que é de demanda. E aí eu tô dizendo, claro, cada uma dessas coisas, pensando em uma pessoa que não vive nesse contexto da prática esportiva como sendo profissional. Porque quando a gente vai trazer ali para o lado profissional de atletas, pessoas que vivenciam isso o tempo todo, a psicologia ela cada vez mais se faz presente dentro desses contextos. Não sei se vocês viram, né, recentemente os casos da Simone Biles, se eu não me engano, acho que esse é o nome dela, aquela ginasta, e também do Gabriel Medina, que eles salientaram para nós a importância do cuidado psicológico e da saúde mental para atletas e pessoas que estão nesse contexto esportivo. Então, é uma outra vertente ali da psicologia no esporte. A gente tem hoje, né, a profissão atleta como sendo uma profissão cada vez mais reconhecida, tanto na prática de esportes coletivos, esportes individuais, quando a gente pensa ali em Olimpíadas, mas também no aspecto de levantamento de peso, da própria musculação, e a gente percebe que isso tem se disseminado cada vez mais na nossa vida social, e pessoas comuns, né, amigos que a gente cresceu junto, estão sendo inseridos aí nesse contexto, pessoas estão querendo competir, e a gente percebe o quanto que isso tem impactado. E se a gente trazer o nosso olhar
para esses indivíduos, nós iremos perceber, na verdade, que a psicologia ela deve ser inserida nesse contexto justamente porque é um contexto de extrema competição, é um contexto de extrema pressão, que a ansiedade, a autocobrança, ela tá lá no topo o tempo inteiro, afinal as pessoas elas dependem disso para os seus resultados, e com isso a gente vivencia efeitos psicológicos negativos acontecendo. Então, tem esses casos que eu mencionei para vocês ali de atletas famosos, hoje brasileiros, que vivenciaram exatamente esse ponto e trouxeram para nós essa conscientização do quanto que a psicologia ela precisa e ela deve estar inserida nesse contexto. Além do mais, a gente pode pensar até numa própria outra realidade, que é a realidade de atletas que sofrem lesões, por exemplo, a psicologia ela vai atuar nessa parte, de pessoas que precisam, né, de ter um bom desempenho numa competição, nessa preparação, que não é, que deixou de ser, na verdade, uma preparação que é somente física para uma preparação psicológica, porque a gente percebe que a mente, né, a nossa mente, ela impede a gente de fazer várias coisas em muitos momentos. Se a gente for para pensar na ansiedade, uma pessoa com ansiedade, por exemplo, ela tem alguns impedimentos na execução de algumas atividades, então é extremamente importante que a gente traga isso ali para a prática esportiva, para essas atuações, justamente para que a gente consiga trabalhar com essas barreiras, entender como cada um desses indivíduos funcionam. Então, hoje nós temos estudos que falam sobre os aspectos de personalidade aplicados e direcionados para o esporte, porque cada indivíduo funciona de uma maneira, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem toda uma construção humana que é diferente. Irmãos que são criados da mesma forma, eles não têm percepções diferentes, comportamentos diferentes, sentimentos diferentes. Então, imagina esse indivíduo dentro de um contexto de pressão, de cobrança, né? Dentro dessa relação ali do trabalho com a prática esportiva. Então, a gente tem alguns componentes e estudos que vão falar exatamente sobre isso, do perfil psicológico de cada um atleta, do perfil do perfil psicológico de cada pessoa que está inserida ali naquela prática esportiva, e é importante que a gente conheça sobre isso, para que a gente possa transferir ali, seja para quem a gente convive, para o nosso paciente, para o nosso amigo, uma prática esportiva que seja direcionada e que seja adequada para cada uma daquelas pessoas e que seja de forma individualizada. Então, quando a gente faz essa união ali da psicologia com a prática esportiva, a gente consegue trazer justamente intervenções e estratégias psicológicas que são individualizadas e direcionadas para cada um. Dentro da prática esportiva também, a gente pode falar sobre os aspectos de motivação. Quantas vezes, não sei vocês, mas a gente acorda ali desmotivado. Você pode amar o que você faz, no máximo que você puder amar na sua vida. Provavelmente terão dias que você não vai se sentir motivado, você não vai querer fazer aquilo. Eu, por exemplo, eu amo ser psicóloga, quem me conhece, quem já foi meu aluno, eu vi alguns rostinhos aqui que já foram meus alunos, e ter colegas também que, de profissão, que sabem o quanto que eu não seria outra coisa na minha vida que não fosse ser psicóloga e professora, gente. Vocês podem fazer um monte de coisa que eu acho que vai dar ruim. Então eu amo o meu trabalho, mas ainda assim tem dias que eu não estou motivada, tem dias que eu quero ficar em casa, eu quero ficar na minha cama, não quero ver ninguém. É aquele dia assim que você não tá legal. Por quê? Porque não é sempre que a gente tem essa motivação. E a atividade física, ela trabalha exatamente com esses pontos. Por quê? Ela vai gerar em nós uma motivação que a gente dá o nome de motivação intrínseca ou fluxo motivacional, que é justamente mudar esses efeitos psicológicos, né? A gente não pode desconsiderar a neurociência aí, mas que com isso a gente consegue executar cada uma das nossas coisas de uma forma mais adequada. Tanto que tem alguns estudos que demonstram e indicam e sugerem que a atividade física ela seja executada no primeiro período, né? No período ali da manhã, justamente para que o indivíduo ele tenha essas consequências neurofisiológicas e a partir disso consiga se beneficiar em todo o seu dia em relação a cada uma dessas consequências e desses efeitos. E voltando, né, lá para a parte da atividade física direcionada a atletas e a parte psicológica, é importante a gente poder falar também sobre o como que esses efeitos psicológicos eles também podem ser negativos. O quanto que esses indivíduos eles também podem sofrer dentro desse contexto com adoecimentos mentais. Se a gente pensar em pacientes ali e atletas que sofreram lesões, a gente sabe que a própria recuperação de lesões, ela não é somente física. Então, cada vez mais a gente tem um trabalho multidisciplinar sendo executado.
eu tô inserida nessa parte, né, nunca encaminhei tanto pacientes ali para nutrologia, para essa área esportiva propriamente dita, justamente por conta desse trabalho multidisciplinar. Então, quando uma pessoa lesiona ou quando ela não consegue atingir ali um feito físico, quando ela é um profissional dessa área, a parte psicológica ela é extremamente importante e fundamental para que aquele indivíduo ele consiga se recuperar e ter sucesso ali no seu tratamento. Porque aí parte não só do aspecto físico e também ali das fisioterapias, do trabalho medicamentoso ou daquele médico ali do esporte, mas principalmente de um processo de autopercepção que nós psicólogos, né, nós da psicologia, a gente vai trazer e direcionar para cada um desses indivíduos. Então é extremamente importante que a gente tenha debates como esse hoje, para que a gente perceba o quanto que uma coisa ela tá ligada à outra, quanto que uma coisa faz parte delas, né, cada uma ali dentro da sua dinâmica, mas sendo relacionadas e interrelacionadas também, para que a gente consiga enxergar o outro como um todo. Então, a gente não faz uma separação da parte psicológica, assim como o educador físico, ou até mesmo o nutricionista ou o médico, ele também não faz, ou não deveria, né, fazer essa diferenciação somente da parte física. Então, esse trabalho multidisciplinar, em conjunto, ele é fundamental para que a gente tenha bons resultados. Eu falo que existem ali alguns tripés em relação à saúde mental e bem-estar. Talvez pode ser que algum outro não concorde comigo, mas eu costumo dizer, sempre explico para as pessoas que, no meu ponto de vista e de acordo com a minha experiência clínica, o que eu mais percebo é que a gente tem um combusão ali para bem-estar, que esse bem-estar, né, ele está relacionado à atividade física, então seria um tripé, a gente vai estar relacionado, a gente vai ter a relação também da terapia dentro desse contexto, e não só quando a pessoa está num adoecimento, já que a terapia ela também é utilizada e muito utilizada para autoconhecimento e mudança de percepção. Nós vamos ter a parte medicamentosa, se necessária, né? Seja uma intervenção ali médica ou psiquiátrica, e nós teremos a espiritualidade. Então, eu falo que esses quatro componentes eles são um combo para que a gente se sinta bem e que a gente consiga executar uma vida com mais qualidade, com mais tranquilidade e uma plenitude, se é que é possível a gente alcançar essa plenitude. Mas principalmente que as coisas ruins que nos acontecem, elas não definam a nossa trajetória. Então, quando a gente tem essas duas coisas associadas, a gente consegue ter resultados melhores, né? Bom, vou dar uma pausa para eu tomar uma água e eu vi que tem, algumas mensagens no chat, eu acho que seria bacana eu dar uma lida, ou se você quiser Tem ler, sim, para a gente conversar sobre isso, acho que seria legal, até para não ficar chato também vocês ouvindo só eu falar. tem sim, ó. Eu vou ler aqui o primeiro, é, que foi do Matheus Nogueira. Ele falou assim: eu sou atleta, algo que eu percebi entre essa mudança, não sei se estou certo, mas quando você começa a ser um atleta de alto nível ou alta performance, ele deixa de ser algo terapêutico também ou não? Sim, infelizmente, a gente vivencia isso sim, porque quando a gente está falando de uma coisa que é um hobby, ou que é uma prática ali para autocuidado, tá legal, né, tá cumprindo a função. Mas quando você se torna atleta e isso faz parte do componente profissional, e aí você, colocou inclusive que é atleta de alto nível, de alta performance, a gente vai lidar com os aspectos da autocobrança, do estresse e da ansiedade em níveis altíssimos. E aí uma coisa que ela era reforçadora, a gente usa esse termo na terapia comportamental, que é aquilo, né, que é motivador, que faz com que a gente continue se comportando, passa a não ser reforçador mais, passa até a ter um componente de aversividade. Então, você vai lidar com outras questões ali que antes você não lidava porque era um hobby e não tinha pressão associada, que agora você vai precisar olhar. E aí a cobrança, a pressão, ela faz exatamente isso. A coisa, né, a situação, ela deixa de ser terapêutica, reforçadora e pode, inclusive, se tornar um componente de adoecimento. Justamente por conta disso que acontece em relação a cada uma dessas coisas. A mesma coisa quando a gente traz para uma perspectiva de autocuidado feminino. Então, uma mulher que ela começa a prática de atividade física por ser terapêutico, para vivenciar ali todos esses efeitos, e aí eu até posso falar com vocês sobre algo que eu vivenciei recentemente. Eu passei por um processo de emagrecimento que eu perdi, que eu eliminei, né, na verdade, 23, 24 quilos. Eu tive compulsão alimentar na pandemia,
Não fiquei bem, fiquei ansiosa, mesmo sendo psicóloga, estava numa transição de carreira gigante, e com isso eu tive um ganho de peso, e quando eu falo ganho de peso, não é porque eu tô colocando uma definição do que é saúde, né, tem que ser magro e tudo mais, não é isso. Mas eu fiquei doente, na verdade. Então eu precisei voltar ali não pra prática de atividade física, não estava fazendo na pandemia, e a comida ela era a minha única recompensa. E como era uma recompensa muito significativa para mim, com isso veio, né, o ganho de peso. E aí a atividade física, ela foi extremamente importante para esse meu processo de melhora do meu estado psicológico, que é a compulsão alimentar, não sei se vocês sabem, mas ela impacta, em diversos níveis, tanto em relação à ansiedade, quanto também ali da percepção de você sobre si mesmo. A autoestima, a produtividade, tudo isso é afetado. E a atividade física ela foi extremamente importante, associada à minha psicoterapia individual, para que eu pudesse retomar com a minha saúde mental. Então ela era extremamente terapêutica para mim. Mas durante o processo de emagrecimento, e um pouquinho logo depois, eu entrei muito nesse mundo, assim, dessa coisa da atividade física e uma cultuação ali dentro do que eu deveria fazer em relação a mim ou como eu deveria ser, que ela passou a se tornar inclusive aversiva. E aí eu precisei até dar uma pausa e ressignificar a minha relação com a atividade física para que ela não se tornasse uma cobrança. Então, ao invés de ser algo de, eu vou para academia porque eu vou me cuidar, porque lá eu vou me sentir melhor e vai ser uma pausa, um momento meu fora o trabalho, passou a ser uma obrigação. Não, eu tenho que ir, porque se eu não for, vai acontecer isso, isso, aquilo, e se tornou uma cobrança e deixou de ser terapêutico. Então, é importante a gente ter muito cuidado com isso e um cuidado com as redes sociais, principalmente, porque as redes sociais elas mentem para nós, né? As pessoas elas estão sempre motivadas, sempre lindas e maravilhosas, e não é isso que acontece. Então a gente precisa ter esse olhar diferencial para cada um desses pontos, justamente para a gente não cair na comparação. E caindo na comparação, muito provavelmente a gente vai vivenciar efeitos psicológicos negativos. Então, algo que era para ser bom se torna ruim. E isso que você pontuou, Matheus, é importante você pontuar, justamente porque acontece e não se fala muito sobre isso, né? Então é importante que a gente fale sobre esses pontos também. Tá, os outros são comentários. A Kênia comentou assim: erroneamente hoje, por mídias sociais, existe essa confusão em dizer que a academia é terapia, quando não é, é terapêutico. A Fabiana, ela botou assim: sou educadora física e estou no 8º período de psicologia. Percebo tamanha importância de qualquer atividade física na vida de qualquer pessoa. É fundamental a prática da atividade física, pois durante os exercícios, com a liberação de alguns hormônios, ficamos muito bem fisicamente, mentalmente, tendo prazer em fazer as atividades diárias, ficando menos ansiosos e preocupados. Ela é fundamental para todos nós. O João Pedro Aguilar, ele comentou, de fato, o viés psicológico está muito ligado ao fisiculturismo. O Jusceli, o esporte e terapia geram um grande bem-estar ao indivíduo. Jussi. É ela, desculpa, Gisele. É ela. Exatamente isso. E deixa eu só ver quem falou, foi a Fabiana, né, que é educadora física. Fabiana, que legal você estar aqui. Inclusive, a nossa especialização, ela não é exclusiva para psicólogos, a gente abriu justamente por entender que a multidisciplinaridade, ela é extremamente importante e fundamental. E isso que você pontuou é extremamente importante, porque às vezes a gente tem uma ideia de que atividade física é para jovem, né? Não, jovem que vai fazer atividade física, ou a pessoa que está ali acima do peso, ou a pessoa que está muito magra, ou a pessoa que não está saudável, ou até mesmo uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia, precisa se preparar para aquilo, ou até quem trabalha com isso, e pelo contrário, tem até um vídeo muito legal, acho que vocês já devem ter visto, que eu vi no Instagram, eu até enviei para minha mãe, porque eu fico puxando ela, né, para a prática de atividade física. E é um vídeo de uma senhorinha fazendo alguns exercícios físicos, né, com o peso do próprio corpo, e depois um vídeo dela pegando as compras no chão, com o mesmo movimento que ela estava fazendo lá na academia, com o peso da academia. Então, a atividade física, ela vai proporcionar um bem-estar que não fica só ali. Então, você tem um condicionamento para a execução das suas atividades, que são atividades simples, né? Como subir uma escada. Aqui no meu consultório, meu consultório ele é no 2º andar e não tem um elevador, então é uma escadinha, não é muito grande. Mas eu tenho alguns pacientes que sobem essa escada e ficam ofegantes. Aí eu aproveito a deixa, né, e brinco. E aí, atividade física, o preparo.
Justamente porque é extremamente importante que nós estejamos bem, e estar bem não quer dizer estar magro, estar forte, mas para que a gente consiga executar essas atividades que são corriqueiras. Então, a atividade física, a prática esportiva, o movimento, ele é extremamente importante para que a gente fique bem. E esse movimento ele pode ser feito de diversas formas, dicas práticas. Você pode, por exemplo, não ir de carro no supermercado, você pode ir a pé, porque isso já é uma prática de atividade física, já é um movimento. Você pode se exercitar em casa, você pode, inclusive, sugerir isso para as pessoas, né? Você que é psicólogo, ou terapeuta, ou até mesmo educador físico, sugerir adaptações em relação àquela pessoa, porque às vezes a pessoa ela está dentro de uma dinâmica de sedentarismo tão grande, de não cuidado, vamos colocar assim, que o ir à academia, ou ir fazer uma caminhada, ou ir para uma natação, uma hidroginástica, um pilates, fica grande para aquela pessoa. E se você põe isso como uma meta muito grande, e pode parecer simples, né? Mas se você coloca isso para uma pessoa que não está executando nada de movimento, dificilmente ela vai cumprir aquela demanda, então o que vai acontecer é uma frustração, porque ela vai se propor a fazer algo, não vai conseguir, a frustração ela vai acontecer, e uma pessoa frustrada, ela consegue se movimentar? Ela não consegue, porque ela fica mal, ela se sente culpada, ela sente que ela não é útil, ela tem uma sensação de inutilidade, então o efeito que deveria ser positivo e terapêutico da atividade física, na verdade se torna o quê? Uma autocobrança. Então é muito importante a gente poder pensar sobre essas coisas. Então vamos diminuir aí o custo de resposta, aquilo que a gente espera das pessoas, né? E de nós mesmos. Então, vou dar uma volta no quarteirão, é isso aí, tá tudo bem. Vou ir a pé para o supermercado, é isso mesmo. Eu vou evitar um elevador e vou de escada. Tudo isso são práticas que nós iremos movimentar o nosso corpo. Você pode se alongar na sua casa, você pode praticar algum tipo de atividade que seja com o seu próprio corpo, sem que você vá para uma academia. Tem gente que não gosta da academia, tá tudo bem. Tem gente que não tem nem as próprias condições econômicas e financeiras, porque hoje fazer atividade física está cada vez mais caro, não sei se vocês concordam comigo, e tem pessoas que realmente não conseguem dispor desse valor para essa prática, então você pode pensar em outras estratégias que ele irá se movimentar e se beneficiar da prática esportiva, desses efeitos do seu bem-estar, da mesma forma de quem estaria ali na própria atividade física, na academia, ou até mesmo no cross, então é extremamente importante isso acontecer. Sara, só um comentário você falando sobre isso, né? Até da pessoa fazer um alongamento já é algo. O meu avô, ele tem 90 e ele completou mês passado 98 anos. Todos os dias, 5:30 da manhã, ele se levanta, toma o banhozinho dele e vai fazer alongamento na varanda da casa. Ele se apoia no portão e vai fazendo os alongamentos todos os dias. E além disso, a gente também passou a levar ele para fazer terapia, né? Porque ele já estava numa idade que já estava ficando, por ficar muito tempo em casa, né? Não tá podendo mais sair como antes, ele estava sofrendo muito. E isso melhorou tanto para ele, tanto, foi uma melhora tão significativa, que ele, antes a gente tinha que ficar, bora, vovô, embora, hoje não, hoje ele já vai sozinho, faz, a gente só precisa levar ele até o consultório para fazer a terapia, mas ele vai feliz da vida. Que bom, isso é muito bom. Olha o quanto que a atividade física ela é inclusiva também, né? Tá sem áudio, Mi? Sim, inclusive sim. A Thelma, ela colocou aqui nos comentários, Sara, ela perguntou, não sei se você saberia responder essa questão, mas existe algum tipo de atividade física para diminuir, alguma específica ou diminuir a ansiedade? Eu costumo dizer que não tem uma específica, mas o movimento, ele por si só, ele já faz com que essa ansiedade ela seja diminuída. Nós temos alguns estudos aí que falam que a ansiedade, na verdade, ela é uma reação emocional natural do nosso corpo frente a situações que a gente avalia como sendo situações de perigo. Então, o nosso cérebro, o que ele faz em termos neuropsicológicos? Ele vai mandar impulso nervoso para o seu corpo para você poder reagir a essas situações. Ainda que essas situações não estejam acontecendo, porque você pode pensar e, através do seu pensamento, isso gerar em você uma ansiedade, sintomas ansiosos. Então, nesse caso, o que a gente costuma orientar? Que a pessoa, ela não fique sem se movimentar. Porque quando vem uma ansiedade forte, ou até mesmo uma crise de ansiedade, o que as pessoas tendem a fazer? Elas tendem a trazer a atenção para o sintoma. Então, o meu coração acelerou.
Nossa, eu estou com formigamento. Nossa, minha respiração, não estou conseguindo respirar. Quando a gente faz isso, o que é que acontece? A gente vai potencializar o sintoma da ansiedade e ela não vai reduzir. Então a gente precisa fazer o quê? O contrário disso, que é o redirecionamento do pensamento, tirar o foco do sintoma. E aí isso pode ser durante uma crise, né, que é o exemplo que eu estou dando, você levantar, ir lá pegar uma água, você ligar uma música e começar a dançar, você ir em algum lugar, porque através desse esforço físico, o seu cérebro ele vai compreender que você consegue fazer as coisas, então você não está numa situação de perigo, precisa reagir, e com isso a sua ansiedade ela diminui. Mas aí eu poderia listar que a própria natação ela é importante porque vai trabalhar com aspectos de respiração, a caminhada, né, os exercícios aeróbicos eles são fundamentais para um bom desempenho da respiração, que geralmente são alguns dos principais sintomas que pessoas ansiosas elas vivenciam, e também alguns exercícios de respiração que eu indico que sejam feitos não no momento da crise, porque isso vai potencializar a crise, na verdade, mas em outros momentos, para que assim essa ansiedade ela dê uma reduzida também. E claro, né, a terapia associada. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Podemos seguir. Quero agradecer. Por nada, Thelma, espero poder ter ajudado. Quero só falar para vocês um pouquinho sobre a nossa especialização. Eu sou coordenadora na pós de Psicologia no Esporte, junto com o Dr. Danilo Suassuna. Nós abrimos essa pós que é maravilhosa, modéstia à parte, não estou puxando de sardinha, mas realmente a gente está com uma grade ali curricular muito boa, com professores muito bons. É uma especialização em Psicologia no Esporte, que está direcionada não só para psicólogos ou estudantes de psicologia, mas também para médicos, né, pessoal ali da área da saúde de forma geral, educadores físicos também. O único requisito que a gente pede é exatamente ali a conclusão de um curso de graduação, mas também ela está aberta para alunos do 8º período, mediante comprovação de matrícula, né, Mi? Então a gente está com esse público-alvo. Essa nossa especialização ela vai lidar com os aspectos psicológicos associados ao esporte e vice-versa, né? Então a gente vai trabalhar sobre personalidade esporte, parte neurofisiológica, parte da neuroanatomia, a gente vai falar também ali sobre análise do comportamento aplicado ao esporte, sobre mindfulness e coaching na prática esportiva, sobre reabilitação psicológica de pessoas que sofreram lesões, sobre treinamento, desenvolvimento de atletas também, e também com algumas técnicas psicológicas que podem ser aplicadas nesse contexto esportivo para aumentar o desempenho nessa prática. Então, a gente tem justamente esse objetivo com a nossa especialização. As nossas inscrições, elas já estão abertas, então será um prazer recebê-los, né, para que a gente consiga cada vez mais adentrar com a psicologia em outros contextos que não sejam somente esse contexto aqui do consultório. Maravilha. Gente, alguém mais tem alguma pergunta para fazer para Sara? Só respondendo a Nayara, ela perguntou se tem alguma abordagem específica na pós. Não, a gente não definiu por abordagem, mas a gente vai falar muito sobre aspectos ali de técnicas psicológicas clínicas, né, ligadas à análise do comportamento, porque a gente entende justamente esse movimento comportamental e psicológico, mas mesmo quem é da área humanista, da psicanálise, também pode fazer e com certeza irá se beneficiar desse conhecimento. Maravilha. Então é isso, pessoal. Agradeço muito vocês. Estamos aí, né, com o formulário de inscrição, com mais informações aí sobre essa pós em relação à psicologia no esporte. E é isso. Espero que eu tenha contribuído com a vida de vocês, que vocês tenham gostado. Quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é @psicóloga_sara_viana. Vamos acompanhar também o @Instituto Suassuna, que proporcionou que nós estivéssemos aqui juntos nessa noite. Agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui e toda a oportunidade também por terem me ouvido e vivenciado esse momento comigo também. Acho que alguém levantou a mão. Pode ter sido sem querer, eu acho, né? Pode ter sido.
Pessoal, eu coloquei no chat o formulário de presença, tá? Para vocês preencherem, para poder nós enviarmos o certificado de participação na palestra. Lá no grupo eu vou colocar as informações também da pós, para vocês darem uma olhada, tá bom? E antes de encerrar, eu gostaria de pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar a nossa selfie, a nossa fotinha virtual, para a gente colocar nas nossas redes. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho vocês abrirem. Vou tirar. Sorriso bem bonito. Prontinho, gente. Muito obrigada, tá? Pela participação de vocês. Uma excelente noite.